Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então à nossa segunda aula da disciplina de Máquinas Térmicas 2. Vou falar para vocês um pouco sobre ciclos termodinâmicos a gás, né? Vai ter um pouco de revisão de termodinâmica e um pouco da revisão da primeira aula, mas hoje a gente vai passar rapidinho por isso, né? Então, o que que é máquina térmica e a relação com termodinâmica, né? Termodinâmica é a nossa ciência da energia. A gente vai estudando energias, tipos, né, qualidades de energia diferentes e sendo a energia a capacidade de causar alterações, né? Então, uma máquina térmica que a gente viu, né, vocês viram bastante em termodinâmica, é isso? Ah, São ciclos que operam utilizando um fluido térmico, então é importante a gente ter isso em mente, né? Vai ter um fluido térmico e passa por processos termodinâmicos. O que são esses processos, né? A gente vai ver melhor. A termodinâmica também estuda a maximização do trabalho, então a importância para a engenharia da termodinâmica é isso, né? A gente vai ver que para certos tipos de máquinas, né, a gente vai ter um rendimento máximo que a gente pode tirar dali utilizando a primeira e segunda lei da termodinâmica. A gente tem componentes, a gente nunca vai ter 100% de rendimento nos componentes, né? E o máximo vai ser limitado pela termodinâmica, por essas leis. Ah, né? A gente faz o rendimento máximo quando é um processo totalmente reversível, né? Então, máquina térmica, a gente tem um reservatório a uma temperatura quente, um reservatório a uma temperatura fria. Parte do calor que vem do reservatório a temperatura quente é transformado em trabalho, né? Primeira lei. E parte é rejeitado para o reservatório a temperatura fria. A gente precisa ter esse reservatório, sumidouro de calor, né? O que são propriedades? Então, se eu tenho um sistema termodinâmico em um dado instante no tempo, ele pode ser definido, né, esse estado termodinâmico dele, por uma série de quantidades chamadas de propriedades termodinâmicas. Né? O que são as propriedades? A, a entalpia, a entropia, né? Essas são propriedades termodinâmicas, temperatura, pressão. Eles não dependem do histórico de eventos, ou seja, não dependem dos processos, né? A gente viu já da primeira lei que trabalho e transferência de calor depende sim do processo, né? Depende de como foi feito o processo. Mas, por exemplo, a energia interna não. A energia interna inicial e final do sistema depende só das características do sistema antes e depois. Mas o caminho para chegar do antes para o depois, daí o processo pelo que o sistema vai passar, isso depende daí. Isso pode alterar, né, a quantidade de calor trocado e o trabalho realizado, né? Então, transferência de calor e trabalho não são propriedades termodinâmicas. Processos, né? É quando um estado termodinâmico, um sistema passa de um estado termodinâmico inicial para o final. E para descrever, a gente precisa especificar daí o estado inicial, final, bem como o percurso, né? Como eu falei, né? Percurso do processo. Quando o processo se desenvolve de forma que o sistema permaneça infinitesimalmente próximo ao estado de equilíbrio, a gente chama esse de quase estático ou de quase equilíbrio. Isso é importante porque é uma forma idealizada que a gente vai usar, né, para calcular os rendimentos máximos de sistemas. Permite ao sistema ajustar-se internamente para que, para que as propriedades de uma parte do sistema não mudem mais rapidamente que as de outra parte. Né? Ele está inteiro em equilíbrio termodinâmico em todas as etapas. Ele é idealizado, mas muitas vezes a gente pode aproximar sistemas reais deles, ou a gente pode fazer um sistema ideal baseado em processos reais e usar ele como a meta, né? A nossa meta é tentar aumentar o rendimento o máximo possível para chegar próximo de um sistema idealizado. Processo reversível é definido como processo que pode ser revertido sem deixar qualquer vestígio no ambiente, né? O sistema e o ambiente retornam aos seus estados iniciais no final do processo inverso. Então, se eu faço um processo e depois inverto ele, o transferência de calor líquida e trabalho líquido desse sistema vai ser nulo, né? Eu não vou ter. ah, Ele vai ser completamente reversível, ele não vai deixar nenhum vestígio no ambiente, né? E somente será possível se a troca líquida de calor e a realização de trabalho entre o sistema e o ambiente for zero para o processo, como eu falei, original e inverso. Se eles não são reversíveis, são chamados irreversíveis, daí são processos reais, né? São irreversíveis, porque daí a gente tem a geração de entropia, né?
tem entropia gerada nesses processos. Processos reversíveis podem ser vistos como limites teóricos dos processos irreversíveis correspondentes. Aqui nessa disciplina é a parte importante, é isso, limites teóricos, né? Sobre reversibilidades, o que a gente tem? A gente tem atrito, é uma irreversibilidade, né? Eu vou transformar a energia mecânica em térmica ali através do atrito. A expansão não resistida, mistura de dois fluidos, transferência de calor com uma diferença de temperatura finita. Então, vejam bem, a máquina, o ciclo de Carnot, ele ocorre nas temperaturas altas e baixas, tem uma transferência de calor sem diferença de temperatura, né? É um negócio idealizado ali. Se eu tenho uma diferença finita, daí eu vou ter transferência de entropia também, né? Resistência elétrica, deformação inelástica dos sólidos e reações químicas, são formas de irreversibilidades. Os processos que a gente vê, né? Os mais clássicos aí, porque a gente vai usar esses termos, vocês têm que saber o que é, né? Então, a gente pode chamar alguns processos baseados em alguma propriedade termodinâmica associada com ele, né? Então, tem 5 tipos de processos termodinâmicos que obedecem à primeira lei, que são nomeados de acordo com as variáveis de estado. Então, não necessariamente propriedades, mas variáveis de estado, né? Processo adiabático, não tem troca de calor entre o sistema e o meio. Isotérmico, temperatura constante. Esse aqui a gente vai ver que consegue aproximar bastante, na realidade, um processo isotérmico. Isobárico, a pressão do sistema é constante. Isocórico, o volume é constante. Isentrópico, né? A entropia não varia. Isso aqui também é muito importante para a gente, né? Sobre esses processos, pense comigo, né? A entropia de uma massa fixa, então se eu pego um sistema fechado, eu tenho uma massa no espaço, ela pode variar por dois mecanismos, né? Ou eu tenho transferência de calor acontecendo, ou irreversibilidades internas, né? Se a entropia de uma massa fixa não muda durante um processo internamente reversível e adiabático, a gente pode chamar então um processo adiabático de isentrópico, se ele for reversível, né? Porque se ele for reversível, eu não vou ter reversibilidades internas e a entropia só mudaria pela transferência de calor. Se ele é adiabático, não tem transferência de calor, então o adiabático é isentrópico, a entropia não muda, né? É preciso reconhecer que um processo adiabático reversível é necessariamente isentrópico, né, como eu falei. Se ele é reversível e não troca calor, ele é isentrópico. Mas um processo isentrópico não é necessariamente adiabático reversível, porque eu posso manter a entropia do meu sistema constante, mas eu vou tendo entropia sendo gerada dentro desse meu sistema e a entropia saindo por transferência de calor, né? Então eu posso ter um processo isentrópico, a entropia se manteve constante, mas não é irreversível. Quer dizer, não é reversível, né? Ele está trocando calor e trocando entropia, né? Eu tenho transferência de entropia com transferência de calor. Então isso aqui é uma forma de vocês pensarem um pouquinho sobre o que significa esses processos, né? Reservatório térmico é algo muito importante dentro de máquinas térmicas, né? A gente vai ter um reservatório térmico como sendo algo com uma capacidade de transferência de calor que não varia a temperatura dele. Ele é como se fosse uma massa muito grande, é uma temperatura constante, e ele vai trocar calor com esse meu sistema, mas ele não vai mudar de temperatura porque ele tem essa inércia térmica, né? Ou a gente pode aproximar isso utilizando um sistema com mudança de fase. Um sistema com mudança de fase é praticamente isotérmico, né? Então, a gente vai ver que não é exatamente isotérmico, né? A gente vai ter perda de carga, isso vai mudar um pouco a pressão e isso muda a temperatura de saturação. Mas a gente pode aproximar com sistemas com mudança de fase. Isso que acontece no ciclo de Rankine, que a gente vai ver na próxima aula, né? A gente tem 2 pontos de mudança de fase que a gente considera praticamente isotérmicos, né? Pelo menos na linha de saturação. Trabalho pode ser convertido em calor de forma direta e completa, mas a conversão de calor em trabalho exige daí a utilização de máquinas térmicas, que é o que a gente já viu, né? Então, elas têm essas características. Recebe calor de uma fonte a alta temperatura, eu posso usar daí algum combustível, energia solar, uma fornalha, um reator nuclear, converte parte em trabalho. Em geral, a gente tem esse trabalho na forma de eixo rotativo e rejeita o restante calor a um sumidouro a baixa temperatura. Então, a gente tem que ter essa etapa, tá, para fechar o ciclo. Para operar de forma cíclica, né? E operam em um ciclo, ok?
Qual é a diferença de ciclo mecânico e ciclo termodinâmico, né? Ciclo termodinâmico, o meu fluido, o estado inicial e final dele são iguais, né? O do meu fluido térmico. No ciclo mecânico, eu tenho rejeição desse fluido térmico. Ele vai, eu tenho a admissão dele, passa por um quase ciclo, né? E no final, rejeição do meu fluido de trabalho para admissão de mais fluido de trabalho, que é o caso de um motor, né? O motor de combustão interna está aqui. Ele rejeita os gases de combustão depois, né? As máquinas térmicas que operam segundo um ciclo totalmente reversível, como o ciclo de Carnot, têm a maior eficiência de todas elas, todas as máquinas térmicas, né? Então a gente já sabe como é que é o rendimento do ciclo de Carnot, e ele é o ciclo idealizado, né? O maior rendimento que se pode ter de uma máquina térmica é o ciclo de Carnot. A gente vai ver que a gente não considera ele como o ciclo ideal para todos os processos que a gente tem, os processos reais, né, de máquinas térmicas reais, por questões de limitação de processos reais mesmo, de equipamentos, né? A gente vai ver um pouco melhor disso. Se o ciclo de Carnot é o melhor possível, por que a gente não usa como modelo de todas as máquinas térmicas? Porque a gente vai ver que alguns componentes não conseguem trabalhar como o ciclo de Carnot operaria, né? Então a gente vai colocar componentes reais que vão ter um comportamento real, a gente idealiza eles e cria um ciclo ideal para máquinas reais, né? Para a gente comparar com máquinas reais. Então a gente vai ter vários ciclos ideais que vão se adequar melhor a máquinas diferentes, né? Ó, os ciclos ideais são internamente reversíveis, mas, ao contrário do ciclo de Carnot, eles não são necessariamente externamente reversíveis, gente. Aqui está a diferença, tá? Apesar... Tive um probleminha com a câmera aqui. Então, eles não são necessariamente externamente reversíveis, ok, gente? São ciclos ideais, internamente todos os processos são reversíveis, mas externamente não necessariamente. Então, eu posso ter, como eu falei ali, né, a transferência de calor com uma diferença finita de temperatura. Né? Meu fluido, meu reservatório térmico tem uma temperatura acima do meu ciclo ideal. Né? Então, eu vou ter reversibilidades externas, ok? Diferença entre ciclos termodinâmicos e mecânicos, né? Foi o que eu comentei. Voltando às classificações que a gente viu na última aula, né? O ciclo termodinâmico ou mecânico pode ser dividido em duas categorias: de potência, quando gera trabalho, e refrigeração, quando o efeito que eu quero é o efeito de refrigeração. Os dispositivos e sistemas utilizados para produzir potência, né? São um ciclo de potência. Eles também podem ser categorizados como ciclo a gás, que é o que a gente vai ver nessa aula, e a vapor, que é o da próxima aula, dependendo da fase do fluido de trabalho, ok? Os ciclos podem ser classificados também como fechado e aberto. Não? Fechado, o fluido volta ao estado inicial, que é o ciclo termodinâmico que a gente chama, e aberto seria os ciclos mecânicos, ok? Combustão interna ou externa também. No ciclo a gás, que é o que a gente vai ver agora, o fluido de trabalho permanece na fase gasosa em todo o ciclo. Nos de vapor a gente tem mudança de fase, né? Tem parte líquida, parte vapor, ok? Daí também o vapor tem simplificações que a gente usa para o ciclo a gás como gás ideal, que no vapor a gente não vai conseguir usar, né? Que daí foge um pouquinho mais da realidade. Vamos ver então o ciclo de Carnot. Observem aqui o diagrama TS, né? Temperatura e entropia. O que a gente tem no ciclo? Do ponto 1 para o ponto 2, né? 1 para o 2. A gente tem uma turbina isotérmica, né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou expandindo, né, o meu fluido do ponto 1 para o ponto 2, inserindo calor nele, então aumentando a temperatura, quer dizer, a temperatura permanece constante, porque nesse caso a gente não tem superaquecimento, né, a gente tem só uma linha reta no Carnot, é uma temperatura isotérmica. Eu estou aumentando então a energia interna dele, né, estou expandindo ele aqui, aumentando a entropia também, né, sai do S1 para S2, ao inserir calor. Então aqui seria minha caldeira, né, minha fornalha, por exemplo. Mas nesse caso, no ciclo de Carnot, a gente considera uma turbina isotérmica. Depois eu tenho mais uma expansão na turbina isentrópica. Essa daqui é uma aproximação bem razoável de uma turbina real mesmo, né? Onde eu tenho essa expansão e aqui um trabalho saindo, né? Trabalho dessa turbina. Depois do 3 para o 4, né? Daqui para cá, eu vou ter um compressor isotérmico.
Eu estou rejeitando calor e comprimindo esse fluido, né? Daí do 4 para o 1, eu tenho daí um compressor isentrópico, né, que seria a minha bomba. A gente vai ver depois no processo real quais são esses equipamentos, mas esse é o ciclo de Carnot. Então a gente não consegue construir esses equipamentos de forma a operar dessa forma aqui, né? Porque o meu fluido geralmente tem mudança de fase, então tudo isso são complicações. Para trabalhar numa turbina e numa bomba com mudança de fase é complicado. Mas é só para entender que esse é o ciclo Carnot, né? Idealizado seria esse o processo, né? Uma máquina térmica mais eficiente teria esses componentes. E transmite uma importante mensagem que funciona tanto para ciclos ideais quanto real, que a eficiência térmica aumenta com o aumento da temperatura média, com qual o calor é fornecido, a minha temperatura alta, né? E ela aumenta com a diminuição da temperatura com qual o calor é rejeitado. Então, quanto mais quente minha fonte quente, quanto mais fria minha fonte fria, maior o meu rendimento, né? Eu amplio aquela área da curva ali e aumento o meu rendimento térmico. Existem limites para as temperaturas do fonte de sumidouro, que podem ser usadas em situações práticas. O sumidouro geralmente é o que é a temperatura ambiente, né? Próxima disso. E a temperatura mais alta limita a temperatura que os componentes podem suportar. As palhetas da turbina, a tubulação de aço, né? Tem uma temperatura limitante por causa disso. A mais baixa é limitada pela temperatura ambiente, né? Geralmente. Então vamos dar uma olhada em ciclos termodinâmicos. O que a gente vai ter, né? A gente vai ter ciclos ideais e um ciclo real que a gente vai ver que difere um pouquinho do ideal. Mas o ideal é uma forma de poder comparar, né? Eu quero que esse meu ciclo real chegue o quanto mais perto possível do meu ciclo ideal. É isso que eu quero, né? Então, ciclos encontrados em dispositivos reais são difíceis de analisar, porque daí eu tenho atrito, eu tenho a falta de tempo para estabelecer condições de equilíbrio, né? Então, no motor de combustão ali, eu não vou ter equilíbrio termodinâmico em todos os estados, todos os períodos de tempo durante uma combustão e expansão, por exemplo, né? Então, para possibilitar o estudo analítico de um ciclo, nós temos que manter as complexidades no nível aceitável. Por isso a gente faz umas idealizações, né? Claro, dependendo do que eu for trabalhar, depois eu posso começar a entrar nessas irreversibilidades, estudar elas, mas para eu comparar ciclos em geral, é bom ter essa condição ideal, né? Quando todas as irreversibilidades e complexidades são removidas do ciclo real, nós ficamos com um ciclo que se parece muito com o real, mas que é formado por processos internamente reversíveis, todos. É isso que a gente está vendo. E agora a gente vai entrar realmente no tópico da aula, né? Ciclos termodinâmicos a gás. Então, fluidos trabalham o gás durante todo o ciclo. O que eu vou ter? Motores de ignição por centelha, né? Combustão interna. Motores a diesel, que daí é combustão por compressão. Turbina a gás. Então, todas elas utilizam como fluido de trabalho o gás, né? Nesses equipamentos, a composição do fluido de trabalho se altera durante o ciclo. Inicialmente a gente tem ar e combustível, e depois produtos de combustão, né? A gente pode ver que vai ter algumas simplificações que a gente pode fazer, né? Porque a gente sabe que a composição do ar atmosférico é predominantemente nitrogênio. A gente tem aqui 78% mais ou menos de nitrogênio, 21% mais ou menos de oxigênio e 1% de outros gases. Então, o que vai reagir numa combustão vai ser o meu oxigênio, talvez um pouco aqui dos outros gases, né? Dependendo do que eu tiver. E o nitrogênio vai permanecer praticamente inalterado, né? Então, o fluido de trabalho ele se parece muito com o ar durante todo o ciclo. Porque mesmo nos gases de combustão, eu vou ter 78% de nitrogênio ali na saída, né? Então, uma simplificação que a gente pode fazer para baixar ainda mais o nível de complexidade dos sistemas é a hipótese do padrão a ar, né? Ou do ar padrão. Então, eu vou considerar como o fluido de trabalho é ar que circula continuamente em um circuito fechado, sempre se comportando como gás ideal, né? Então, essa é uma das simplificações. Todos os processos que formam o ciclo são internamente reversíveis. O processo de combustão é substituído por um processo de fornecimento de calor a partir de uma fonte externa, né? Então, a gente, em vez de ter a combustão interna ali, a gente vai ter como se o calor tivesse sido trocado externamente para o meu ar, né? Aqui seria uma câmara de combustão real, né? Eu tenho combustível entrando, ar entrando. Combustão ocorre aqui dentro, depois produto de combustão. Numa condição ideal, eu tenho ar entrando e calor entrando de uma fonte externa. Daí eu saio aqui com ar
quente, que seria o equivalente a meus produtos de combustão, né? É uma simplificação. O processo de exaustão é substituído por um processo de rejeição de calor que resulta em um fluido de trabalho no estado inicial. Então, em vez de eu jogar os gases de combustão para fora, eu também troco o calor com o ambiente, isso na condição ideal, tá, gente? Uma hipótese aí do ar padrão. Só para ter o meu ciclo ideal. A gente sabe que no ciclo mecânico, no ciclo real, as coisas são diferentes, né? Outra hipótese muito utilizada é a análise que o ar tem calores específicos constantes e determinados à temperatura ambiente. Então a gente pode considerar isso, né? Com a adição dessa hipótese, a hipótese do ar padrão são chamadas de ar padrão frio. Ok? Opa, deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Então vamos lá. Antes de entrar nesses ciclos ideais, a gente vai ter só uma visão geral dos motores alternativos. Então isso aqui está no livro também de termodinâmica do Sengel. Vocês já devem ter visto, né? Em geral, motores alternativos, o que eu vou ter, né? De forma geral, assim, não é a regra, mas em geral eu tenho isso aqui, né? Tenho um pistão-cilindro, sistema pistão-cilindro. Nesse aqui eu posso caracterizar dois pontos importantes, que é o ponto morto inferior e ponto morto superior. Né? Isso aqui vai me dar o curso do pistão, certo? Ele vai do ponto morto inferior ao superior. Esse é o volume deslocado que eu vou ter, né? O que está dentro desses dois. E duas válvulas, uma de admissão e uma válvula de descarga. São características gerais desses motores, né? O que eu posso apontar disso aqui? Eu tenho um volume morto, que seria esse volume aqui da minha câmara de compressão, né? E o volume deslocado, que é esse volume que vai ser deslocado do meu ponto morto inferior para o superior, ok? E eu tenho daí essa razão entre o volume máximo e o volume mínimo, né? Que é o volume do ponto morto inferior, que daí é todo esse volume aqui, dividido pelo volume mínimo, que é o do volume do espaço morto, né? Existe uma forma de comparar motores semelhantes, que seria eu trazer essa curva aqui do meu trabalho líquido, né? Trabalho líquido aqui do deslocamento, né? De expansão. Eu converto ela num gráfico onde ele vai do volume mínimo ao volume máximo e ele tem aqui daí uma pressão média eficaz. É só uma pressão simbólica aqui, né, para eu poder calcular essa área na curva aqui embaixo, que é equivalente a essa área aqui de cima, ok? Parâmetro usado para comparar o desempenho de motores alternativos de igual tamanho. Essa é uma pressão fictícia que, se agisse sobre a pressão durante todo o curso do motor, produziria a mesma quantidade de trabalho líquido. Então é só uma pressão fictícia para gerar o mesmo trabalho líquido que eu tenho num processo real, ok? Então, como é que vai ficar? Meu trabalho líquido é essa pressão média eficaz vezes a área do pistão, vezes o curso. Ou a pressão média eficaz vezes o volume deslocado. Né? Então, eu consigo achar aqui a pressão média eficaz, isolando ela em função do trabalho líquido e dos volumes que eu tenho. Então, se eu consigo calcular, né, experimentalmente esse trabalho líquido e eu sei construtivamente quais são os volumes mínimo e máximo, né, eu consigo obter essa pressão média equivalente. Os motores alternativos são classificados como motor de ignição por centelha ou por compressão. Né? Aqui o ciclo Otto ou o ciclo diesel. Né? Dependendo de como é iniciado o processo de combustão no cilindro. E o Otto e diesel daí são os ciclos ideais que representam esses motores reais. Né? Então o ciclo Otto ele vai representar o motor de combustão por centelha. Né? Em 1876, na Alemanha, Nikolaus August Otto criou esse motor. Então, o princípio dele, um dos dois motores é bem semelhante, né? A gente vai ver os quatro tempos que a gente chama, mas daí a diferença é que a ignição dele é feita por uma centelha, né? Eu tenho a vela aqui, dá uma faísca de ignição e eu tenho a combustão ali dentro do meu cilindro. Então, como é que eu vou ter o motor de quatro tempos real? Aqui, né? Seria o meu real. E aqui o ciclo Otto ideal. Está aqui embaixo.
No real, o que eu tenho? Eu tenho o primeiro tempo ou curso de compressão, então eu vou comprimir, né, eu estou subindo, comprimindo a mistura ar-combustível, chegando um pouquinho antes do ponto morto superior, mas vamos considerar o ponto morto superior para simplificação. A gente vai ter uma aula específica sobre motores, daí a gente fala um pouco mais dessas particularidades. Eu tenho a fagulha, né, onde vai dar início à ignição, a centelha, né? Então eu tenho aqui o tempo de expansão. Tem essa fagulha, a explosão, ela vai empurrar para baixo a expansão, né, dessa ignição, empurra o meu cilindro para baixo, meu pistão para baixo. E isso eu tenho daí a expansão. Na expansão é onde eu vou estar gerando o trabalho, tá, gente? Depois eu tenho a descarga, ele sobe de novo e a válvula de exaustão está aberta, então eu expulso os gases de exaustão. Depois eu tenho a mistura de ar com combustível entrando no tempo de admissão, né? A válvula de admissão abre, o pistão desce e puxa essa mistura de ar combustível. Ok? Esse é o caso real. Vocês podem ver os tempos aqui. Aqui seria num gráfico de volume e pressão, né? Ponto morto superior, ponto morto inferior, onde no inferior eu tenho um volume maior, né? Como apresenta aqui. Então eu tenho a fase de expansão do fim da combustão, expande, daí depois eu tenho a abertura da válvula de escape, daí eu faço a descarga dos gases, depois eu abro a admissão, faço a admissão dos gases, compressão, então ele vai seguir esse processo um pouco diferente, né? Um gráfico um pouco estranho até, porque eu tenho descarga e admissão de gases novos. Já no processo do ciclo Otto, eu tenho condições ideais. Então, do 1 para o 2, eu vou ter a compressão isentrópica, isentrópico, entropia constante, né? Do 2 para o 3, daí eu tenho fornecimento de calor a volume constante, eu aproximei essa ignição, né, a entrada de calor aqui como um volume constante, então é como se eu tivesse fixado o meu pistão lá em cima e entrei com calor no meu sistema até o ponto 3. Depois do ponto 3 para o 4 eu tenho uma expansão isentrópica, também em S constante. E do 4 para o 1 eu tenho a rejeição de calor a volume constante, né? Também aqui é como se eu tivesse fixado e rejeitado calor. Isso, então eu transformo o motor de 4 tempos em um ciclo ideal. O que eu vou ter, né? Do 1 para o 2, aqui já é o diagrama TS, né? Não é mais volume. Temperatura e entropia. 1 para o 2, compressão isentrópica. 2 para o 3, fornecimento de calor a volume constante. 3 para o 4, a expansão isentrópica e depois rejeição de calor a volume constante. Ok? Esse é o meu ciclo Otto. Se eu pedir para vocês desenharem o gráfico, né, vocês já conseguem fazer o gráfico TS do ciclo Otto. Fazendo balanço de energia por unidade de massa aqui, o que a gente tem, né? Analisando o ciclo inteiro, eu vou ter que esse meu ΔU, variação da energia interna, é zero, né? A condição inicial e final é igual. Eu tenho aqui o da primeira lei, né? As taxas aqui, as transferências de calor e os trabalhos, né? Que não está em unidade de taxa, na verdade. Então eu tenho o calor que entra menos que sai, mais o trabalho que entra menos o trabalho que sai. Os processos de transferência de calor ocorrem a volume constante e não envolvem trabalho, né? Então a transferência de calor que entra a volume constante eu posso simplificar como? Usando CV, né? Calor específico a volume constante e as temperaturas C3 menos C2. O que entra está aqui, ó, né? T3 menos C2, volume constante. O que vai acontecer é o calor entrando e eu consigo calcular ele assim. O que sai também, mesma coisa, só porque daí eu tenho o CV T4 menos C1. E eu posso tirar daqui, gente. Aqui eu tenho, né, que meu trabalho líquido, o que ele vai ser? Trabalho líquido vai ser igual ao trabalho que sai menos o trabalho que entra, né? O que eu coloco para dentro ali. Então, isso aqui seria, na verdade, menos trabalho líquido.
Se eu jogar para o outro lado da equação, eu vou ter que meu trabalho líquido igual a Q que entra menos Q que sai, né? Se eu substituir no rendimento, isso, né? Porque o meu rendimento, o que ele é? O rendimento padrão de um sistema, uma máquina térmica, é o trabalho líquido dividido pelo que eu tive que pagar, né? É o que eu consegui dividido pelo que eu tive que pagar. O que eu consegui? O trabalho líquido. Ele me entregou um trabalho. E o que eu tive que pagar? É o calor que entra. O calor que entra é sempre maior do que o trabalho que ele vai entregar, né? Para manter a primeira e segunda lei garantem isso, né? Então, o trabalho que entra vai ser maior do que o que ele vai ter que pagar. Então, meu rendimento é sempre menor que 1, ou igual a 1 no caso máximo aí, mas para máquinas térmicas a gente não vai ter isso. Então, eu tenho que meu trabalho líquido, se eu substituir por Q entra menos Q sai, eu vou chegar nisso aqui. 1 menos calor que sai menos calor que entra. Se eu substituir o calor que sai e que entra por essas duas equações que eu encontrei, eu consigo achar uma relação apenas de temperaturas. Então, o rendimento do ciclo Otto é igual a 1 menos T1 vezes T4 sobre T1 menos 1, dividido por T2 vezes T3 sobre T2 menos 1. Então, esse aqui seria o meu rendimento do ciclo Otto. Os processos 1 para 2 e 3 para 4 são isentrópicos. Além disso, eu tenho também a condição dos volumes, né, específicos serem iguais. O volume total, o volume específico vai ser igual, né, porque a minha massa é constante. Então eu tenho aqui essa relação, né? T1 sobre T2 igual a V2 sobre V1 elevado a K menos 1. Né? Onde K é essa razão entre os calores específicos. Se eu fizer essa substituição, depois vocês podem fazer com calma essa substituição. Eu chego que o meu ciclo Otto é igual a 1 menos 1 sobre R elevado a K menos 1. Ok? Onde o meu R daí é aquela razão entre volume máximo e volume mínimo. Então esse meu R é a razão de compressão, né? Que eu vou ter o volume máximo e o volume mínimo. E uma coisa que a gente pode observar daí dos gráficos aqui, onde eu tenho num eixo o rendimento, a eficiência do ciclo Otto, e a razão de compressão é o quê? Que ela aumenta com a razão de compressão e com a razão dos calores específicos. Quanto maior a razão dos calores específicos e quanto maior a razão de compressão, maior vai ser esse meu rendimento, né? Essas aqui são as razões de compressão típicas para motores a gasolina. Eu não posso ter razões de compressão muito elevadas, porque daí eu posso chegar na temperatura acima da temperatura de alta ignição do combustível, daí eu vou ter um motor que trabalha por combustão por compressão, né? Que daí é o ciclo diesel. Então, o ciclo diesel ele vai poder trabalhar em razões de compressão mais elevadas. Justamente por causa disso, porque eu quero que tenha essa combustão ocorrendo por conta da razão de compressão, né? Então é um ciclo ideal para motores alternativos por ignição por compressão. Proposto pela primeira vez em 1890, né? Rudolf Diesel. Bastante semelhante ao motor de ignição por centelha, mas muda o início da combustão. Então, a diferença entre eles, né? Combustão por centelha, eu tenho uma vela que vai gerar uma faísca que vai me gerar a combustão. No diesel, eu vou estar com uma mistura não, um ar bem comprimido, ele vai estar daí numa temperatura bem elevada por conta dessa compressão, e daí eu injeto combustível. O combustível vai ser injetado num ambiente rico em oxigênio e temperatura elevada e vai ter a combustão sozinho, né? Vai acontecer a autocombustão. Então, os 4 processos que vão resultar no meu ciclo diesel, 4 processos, né, no ciclo diesel, é o ideal dos motores de combustão por compressão, tá? Então, o diesel é o ciclo ideal disso. Consiste em 4 processos inteiramente reversíveis. Quais são, né? 1 para o 2 eu tenho daí uma compressão aqui isentrópica, né? Mais fácil ver nesse aqui, né? 1 para o 2 eu tenho uma compressão isentrópica. 2 para o 3, fornecimento de calor a pressão constante. Já não é mais volume constante, agora é pressão constante, né? 3 para o 4, uma expansão isentrópica. E 4 para 1, rejeição de calor a volume constante. Ok? Ativei um negócio ali que nem sei o que era, né?
A quantidade de calor transferida para o fluido de trabalho, a pressão constante por ele rejeitada. Vamos ver aqui. Vamos fazer primeiro um balanço, né, de primeira lei. Eu estou pegando aqui do ponto 3 para o 2, deixa eu ver qual que é. Quando eu tenho aqui, né, o 2 para 3, fornecimento de calor a pressão constante. Então eu tenho calor menos trabalho, igual a, né, essa variação da energia interna do 3 para o 2. Tudo isso aqui específico, né, por unidade de massa. Eu vou chegar daí nessa relação, né? O calor que entra igual a P2, volume específico 3 menos volume específico 2, mais o 3 menos o 2. Esse aqui seria o meu trabalho de 2 por 3, trabalho de expansão, né? Está entrando calor, ele está expandindo. Eu consigo daí resumir nisso aqui. Calor que entra igual, menos esse trabalho, igual a H3 menos H2, que é igual a CP delta T. Ok? O que sai, eu consigo fazer a mesma coisa, mas daí não é a pressão constante, é volume constante, né? O que a gente viu no outro modelo, no ciclo Otto. Então, a eficiência sob hipótese do padrão de ar frio, a gente chega nessa relação, ok? Rendimento do ciclo, rendimento térmico, né, do ciclo diesel, trabalho líquido sobre calor que entra, igual a 1 menos que sai menos que entra, substituindo aqui, né, o que sai, o que entra e o que sai, eu tenho essa relação, certo? A razão de corte, né, a razão entre o volume do cilindro antes e depois do processo de combustão, a gente tem uma outra relação, né, aqui no meu ciclo diesel. A gente vai ver tudo isso com mais calma depois na aula específica sobre motores de combustão interna. Utilizando a razão de corte, as relações isentrópicas para os processos 1 para 2 e 3 para 4, a expressão eficiência térmica se reduz daí nessa expressão aqui. Certo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que a razão de corte é igual a 1 para o ciclo Otto, né? Por quê? O que ela vai ser, né? Ela vai ser a razão entre os volumes do cilindro antes e depois do processo de combustão. No ciclo Otto, a gente tem esse processo a volume constante, né? Então, em cima e embaixo igual a 1. Em cima e embaixo são iguais, né? Daí fica igual a 1. Então, a gente tem essa relação de compressão aqui do ciclo Otto, que é igual a 1. Os motores a diesel operam com razões de compressão mais altas. Então, eles são, em geral, mais eficientes. Mas, se eu pegar uma razão de compressão a mesma, padrão, né? Aqui são as típicas para motor diesel. A do gasolina que a gente tinha visto antes, né? São aqui, né? De 8 a 11, mais ou menos. E a do diesel já vai de 12 a 16, mais ou menos, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, aqui no 10. No 10, o meu rendimento, subindo aqui, né? Do Otto, estaria aqui o... eu puxei lá no gráfico, né? Um pouco diferente isso aqui, porque aqui é o rendimento térmico para o diesel, mas para o ciclo Otto fica também em torno daqui de 60%. Talvez seja a mesma equação, tem que ver se as duas não colapsam para a mesma quando usa RC igual a 1. Vocês podem dar uma olhada nisso aí. Não cheguei a ver isso. Então, para o diesel, como ele está trabalhando com razões de compressão mais elevadas, né? Essa relação da razão de corte, a gente pode acabar tendo rendimentos mais elevados, né? Mesmo trabalhando com razões de corte mais baixas, né? O número de razão de corte quer dizer mais altos, né? Se eu pegar, por exemplo, 2 a uma razão de compressão aqui de 20, ele já está no rendimento mais elevado que o Otto. Mas se eu pegar para a mesma razão de compressão, o rendimento do Otto é maior que o do diesel. Só porque, em geral, os motores diesel têm um rendimento mais elevado, por causa disso. Eles estão trabalhando mais para a direita da curva. Né? E eu também tenho esse ciclo dual, que são motores modernos a alta velocidade. Então, combustível é injetado mais cedo e a combustão inicia no final do curso de compressão. Então, um pouquinho antes de chegar no ponto morto superior. Daí eu posso aproximar esse processo de combustão de duas formas, né?
o 2 até esse ponto X e do X até o ponto 3. Então eu tenho aqui a pressão constante do X para o 3 e do 2 para o X, volume constante. Então eu aproximei por dois processos, né? Eu tenho outros ciclos ideais que operam com fluido gasoso, né? Com fluido ciclos a gás. Um é o Brayton. No começo foi desenvolvido para ser um motor alternativo, mas atualmente é utilizado em turbinas a gás, né? Então, turbina de avião ou turbina a gás para geração de energia elétrica, a gente tem isso. Como é que funciona? Em geral, elas funcionam no ciclo aberto. Eu tenho aqui uma câmara de combustão, onde eu injeto combustível. O ar fresco ele passa por um compressor que está acoplado no eixo da turbina. Então, conforme a turbina vai girando, esse compressor vai girando, vai funcionando, vai comprimindo esse ar. Então, entra um ar comprimido com combustível na câmara de combustão, onde vai queimando. Daí, os gases de exaustão, depois eles expandem numa turbina, onde me entrega um trabalho líquido aqui, né? O trabalho líquido vai ser o trabalho da turbina menos o do compressor. Então, utilizando a hipótese do ar padrão, o ciclo aberto pode ser modelado como um ciclo fechado, né? Onde aqui eu tenho um trocador de calor, a câmara de combustão é um trocador de calor, e os gases de combustão, de exaustão vão ser, na verdade, passar por um trocador de calor para chegar na condição inicial, né? Então a gente vai idealizar o ciclo Brayton aqui. Na verdade, o ciclo Brayton é o ideal para turbinas a gás. Então eu tenho aqui do 1 para o 2 um processo isentrópico, né? 1 para o 2, eu vou comprimir isentropicamente no compressor. 2 para o 3, eu vou ter uma adição de calor no meu trocador de calor. Né? Do 2 para o 3 eu tenho adição de calor à pressão constante. 3 para o 4 eu tenho uma expansão isentrópica, que é de uma turbina, né? Normal. 4 para 1 eu tenho daí rejeição de calor à pressão constante. Essa seria a idealização do ciclo Brayton, né? Então aqui estão os processos, né? Compressão isentrópica de 1 para 2, fornecimento de calor à pressão constante, expansão isentrópica e rejeição de calor à pressão constante, certo? A parte do balanço de energia eu vou deixar para vocês dar uma olhada com calma, como é que vai chegar no rendimento, tá? A gente já fez o do Otto e o do diesel, mas presta atenção, aqui é um ciclo, né? Então, aqui eu vou zerar, a condição de entrada e de saída zera, né? E as quantidades de calor transferidas de e para o fluido de trabalho são a pressão constante, né? Então, CP aqui. Tá bem simples, né, gente? Daqui eu chego na relação até essa parte, né? 1 menos calor que sai dividido por calor que entra, usando isso aqui que seria a minha primeira lei, mais a definição do rendimento, né? O que é um rendimento em geral? É o ganho dividido pelo pago. Eu sempre vou pagar um pouco mais do que eu vou ganhar. Daí vocês fazem essa parte desses processos, né? Isso aqui vocês vão ver, relembrar um pouquinho da parte de termo, né? Esses processos. Isso aqui para gás ideal, né? Hipótese do ar padrão. E aqui eu tenho daí uma relação, a razão de pressão, certo? Então, razões de pressão típica para motores de turbina a gás, né? Então, tem essas razões vão de 5 a 20. Sob hipótese do ar padrão frio, a eficiência térmica do ciclo Brayton ideal depende da razão de pressão da turbina a gás e da razão dos calores específicos e do fluido de trabalho. Ok? O que limita mais está, na verdade, a resistência dos materiais. A gente vai ver isso, né? A resistência dos materiais vai limitar muitas máquinas térmicas da temperatura mais elevada, certo? Isso aqui a gente vai ver mais quando depois entrar nos específicos do ciclo Brayton, né? Não vamos entrar nisso agora. As turbinas a gás, a razão entre o trabalho do compressor e o da turbina, chamada de razão de consumo de trabalho, em geral, é muito aqui muito elevado, né? Então, na verdade, parte do trabalho produzido na turbina é usado para acionar o compressor. Então, eu tenho muito trabalho parasita aqui, que a gente chama, né? O consumo para fazer os outros componentes dessa minha máquina térmica operarem. Isso também acontece em usinas termoelétricas, né? Eu tenho daí o consumo parasita para as bombas, para todos os componentes que eu encontro no sistema.
Nós temos dois outros ciclos, que daí eu não vou nem entrar muito nos específicos, mas quem sabe dá para fazer algum trabalho para vocês dar uma pesquisada sobre eles, que é o Stirling e Ericsson. Né? O ciclo Otto e diesel, eles são compostos inteiramente por processos internamente reversíveis, mas eles não são totalmente reversíveis porque eles envolvem transferência de calor com diferença de temperatura finita, né? Durante os processos não isotérmicos. Então, o fornecimento e rejeição de calor não é isotérmico, né? Tem uma diferença de temperatura finita. Existem dois outros ciclos que envolvem processos isotérmicos de fornecimento de calor e rejeição de calor, que é o Stirling e o Ericsson. Então, eles diferem do Carnot, pois os dois processos isentrópicos são substituídos por processos de regeneração a volume constante no Stirling e por dois processos de regeneração a pressão constante no Ericsson. Então tem regeneração de calor aqui, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o ciclo Carnot, o Stirling e o Ericsson. Então eu tenho esse processo aqui de regeneração. A gente vai ver que a regeneração é utilizado muito em ciclos também de Rankine, né? Otimizados. Ok? Então eles são mais parecidos, mas eles são, na prática, são motores pesados e mais complicados, né? Então a gente não utiliza muito esses, mas são interessantes. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai ver a parte do ciclo termodinâmico a vapor, né? Que daí bom, mais as plantas térmicas trabalham mais com essa parte aqui, né? De geração de vapor. Então, meu fluido de trabalho ele muda de fase, eu tenho líquido e vapor. Depois a gente tem a parte de ciclos combinados e cogeração também, vai ser uma aula mais curta. E, bom, a primeira avaliação pega essa parte toda aqui, né? Vai pegar também um pouquinho da parte de combustão e combustíveis, certo? Um abraço, pessoal, e até a próxima.